Bem-vindo para mais um vídeo da série Arquitetura e Futebol. No vídeo passado eu falei sobre o estádio do Mirassol. Se você não viu, vou deixar o card aqui, ó, dá uma olhada lá, mas volta para esse vídeo aqui. Nesse vídeo nós vamos falar aqui, ó, eu vou falar de um estádio totalmente diferente, que é o estádio do Santos. Por que é diferente? Diferente em contexto, diferente em história, diferente também na sua estrutura e também na forma de crescimento, que é algo que está sendo comentado agora, o novo estádio do Santos. Então eu vou falar tudo nesse vídeo, vem comigo para você poder conhecer esse maravilhoso estádio, história do Santos. Vou começar aqui falando do contexto urbano. Então, o estádio do Santos, ele é um estádio urbano, inserido no tecido da cidade. Então ele não é um objeto isolado. Ele faz parte do bairro, da memória coletiva e da identidade do clube. Isso é uma qualidade, mas também vai trazer limitações importantes do ponto de vista arquitetônico. E aqui eu quero falar sobre a implantação e os limites físicos, porque o estádio do Santos, diferente de outros estádios, ele está em volta de um contexto urbano. Então, quando você pensa em fazer, vamos crescer esse estádio, vamos reformar esse estádio, ele está limitado àquela área, àquela região no entorno. Então, quando você pensa também em fazer alguma reforma, você está modificando as vias do entorno, que são muito próximos ali do estádio. Então, todo tipo de modificação ou de alteração precisa ser muito bem avaliado, porque vai impactar direto a convivência das pessoas que estão em volta desse estádio. E a arquitetura, ela vai além apenas dos monumentos que são feitos ou visualmente, né, que aparecem ali apenas visualmente. Ela pensa no conforto das pessoas. Então, como que vai ficar o conforto dessas pessoas que moram ali na região? Tudo isso é necessário ser pensado e o estádio do Santos traz esse grande desafio quando você observa o contexto e o local que o estádio se encontra. A arquitetura do estádio do Santos não nasceu de um único projeto. Ela é o resultado de décadas de adaptações, ampliações e soluções pontuais. Isso gera uma linguagem fragmentada, mas funcional dentro da realidade do clube. Então você pode observar que o estádio do Santos ele é tão antigo e ele não teve uma mudança radical. Ele foi, passa 10 anos, dá uma maquiada aqui. Passa mais 10 anos, vamos arrumar a arquibancada. Passa mais 10 anos, meu Deus, teve uma chuva, estragou o teto, tá gerando dano aqui em outras áreas, vamos lá. Então, a realidade do Santos é que eles têm apagado incêndio nessas reformas deles e não têm feito algo definitivo, algo estrutural. Por isso que você observa que o estádio do Santos, comparado a outros estádios, parece que ficou para trás no tempo. Então, enquanto você olha um estádio de um outro clube, você fala, nossa, que atualização, que coisa bem planejada, que coisa bem pensada. Quando você olha para o Santos, você fala assim, nossa, parece que eles não evoluíram, parece que eles não estão acompanhando, mas é porque todas as reformas são maquiadas. Então, você pega ali o ano passado, o que o Santos fez? Fez uma pintura. Pintou o estádio, arrumou uma coisinha, outra, uma área VIP. É sempre isso, é sempre isso. E eu vou falar aqui sobre a ideia do estádio novo do Santos, como que tá isso aí. Fica até o final do vídeo aí que nós vamos chegar aqui nessa parte também. Visibilidade e uso do espaço interno. Então, apesar da idade da estrutura, a visibilidade do campo ainda é boa, em grande parte do estádio. A inclinação das arquibancadas funciona e a leitura do jogo é clara. Isso mostra que o conceito original do estádio ainda é válido. Mas quais são os problemas atuais? Em primeiro lugar, falta de manutenção. Isso aí é o principal problema do estádio hoje. Não é o conceito arquitetônico, mas a falta de manutenção contínua ao longo dos anos. Sistemas antigos, áreas degradadas, desconforto, acessibilidade limitada e infraestrutura defasada se acumulam. Na arquitetura, a ausência de manutenção
transforma pequenos problemas em grandes obras no futuro. Então a manutenção, ela não é um dinheiro jogado fora. Então não adianta o Santos fechar um contrato com jogadores de valores milionários, sendo que eles não estão conseguindo cuidar do próprio estádio da manutenção. Isso que eu estou falando não é uma crítica à administração do Santos, porque eu nem conheço, vou ser bem sincero, eu nem sei quem é a administração do Santos. Eu estou falando em questão da arquitetura. O que um arquiteto olha para esse estádio, o que ele percebe, o que ele está vendo, e o que ele está vendo é o quê? Falta de cuidado, falta de manutenção, falta de investimento nessas áreas. Então, se o Santos quer mudar, eu acredito que é as coisas da sua casa. Às vezes você é um excelente profissional autônomo, você é um excelente profissional autônomo, mas você consegue trabalhar no meio de um ambiente bagunçado? Você consegue ser produtivo no meio de um ambiente totalmente bagunçado? Eu creio que é bem complicado. Então, a questão do Santos é isso. Ele tem jogadores excelentes que estão ali em campo, jogadores bons mesmo. Só que a estrutura que está sendo oferecida a esses jogadores talvez até faça que jogadores nem queiram ir. Não sei. Essa parte aí já entra a parte do futebol. Será que algum técnico vai querer deixar de treinar um time na capital de São Paulo para ir treinar o Santos, sabendo que ali a estrutura está precária? Como é isso? Como vai ser essa situação? Então eu acredito que sim, a arquitetura, a manutenção, ela vai influenciar em campo também. E quais são os limites hoje que o estádio do Santos tem? Ao mesmo tempo, é importante reconhecer esses limites, porque reformas ela tem custo, impacto urbano e também restrições técnicas. Nem tudo pode ser resolvido apenas com ajustes pontuais, especialmente em uma estrutura antiga, inserida em área urbana consolidada. Então, quando fazer um novo estádio faz sentido? É nesse ponto que surge a discussão sobre o novo estádio, não como substituição imediata, mas como reflexão de longo prazo. Um novo estádio só faz sentido se resolver problemas que o atual não consegue mais resolver. Então, um novo estádio para o Santos precisa ter alguns cuidados fundamentais. Não ser superdimensionado, manter a proximidade da torcida com o campo e ter sustentabilidade financeira. A arquitetura boa não é a mais cara, é a que funciona no dia a dia. Eu acredito que quem deu uma aula disso para nós foi o próprio time do Mirassol. Ele mostrou que com pouco investimento dá para fazer um estádio bem legal, dá para poder funcional, que atende a demanda do público. Então o Santos ele precisa fazer isso da mesma maneira. O Santos também precisa modernizar sem perder a sua identidade. O maior desafio não é construir algo novo, mas preservar a identidade. O estádio atual ele ensina muito sobre escala, atmosfera e relação com o torcedor. Esses aprendizados não podem ser perdidos em um novo projeto. Então o estádio do Santos não é apenas um problema a ser resolvido, ele é um ativo, uma memória, é um espaço que ainda funciona. A discussão entre reformar, manter ou construir um novo estádio precisa ser técnica, responsável e alinhada com a realidade do clube. Então a construção da nova Arena do Santos, com capacidade para 30 mil pessoas, está prevista para iniciar no segundo semestre de 2026, com demolição da Vila Belmiro ocorrendo após a conclusão das obras do Pacaembu. O projeto aprovado em agosto de 2025 leva cerca de 40 meses para a conclusão, tornando a nova casa um objetivo ali para 2029, 2030. Então, a capacidade de 30 mil torcedores com 4 níveis de arquibancada e campo em nível superior, e o local vai ser no mesmo local da Vila Belmiro. E o tempo de obra, você viu aí, 40 meses. E qual que vai ser a casa provisória do Santos? Onde que ele vai jogar durante esse tempo? Lá no Pacaembu, onde vai ser recebido esses jogos aí durante o período de construção. O clube finaliza procedimentos burocráticos e também negociações com
a W Torre para viabilizar o início do trabalho. Qual a minha opinião sobre esse estádio do Santos que foi apresentado aqui para vocês? Lógico, opinião como arquiteto, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vejo que o estádio do Santos ele buscou uma modernização e algo impactante. Provavelmente por ser um clube aí que está há muitos anos com estádio apenas sendo com reformas que não estão trazendo benefícios ao clube. Então ele está buscando uma grande modificação, uma grande mudança, mas você observa que ele está conseguindo isso através de um financiamento, de um empréstimo. Então é necessário sim o clube olhar e analisar a questão financeira, porque senão ele entra em uma dívida, vai perder o estádio, é banco, é negociação. Então isso aí, o Santos pode até piorar a sua situação. Então, no meu ponto de vista, eu daria preferência por fazer um estádio mais simples e mais estruturado, pensando talvez ali estilo o Mirassol, mas com um investimento maior, porque o público do Santos também é um público de mais torcedores. E com um investimento mais pé no chão. Mas vamos colocar que esse estádio agora ele seja concluído. Para mim, de forma excelente, a arquitetura ganha com isso. Eu não consegui ver as plantas de acesso ali da parte dos estacionamentos, porque a gente não tem acesso aos projetos arquitetônicos completo aqui. Mas se conseguiu resolver, eu acho bem difícil, mas se conseguiu resolver a questão de fluxo, é muito bacana. Agora, pode ser que dia de jogos ali, com estádio, né, que cabe essa quantidade de pessoas e vai atrair mais gente ali, pode ser que gere problemas para os moradores que estão ali na região, ou então pode também valorizar, trocando ali a área de moradores por uma área mais comercial. De todo modo, a conclusão que eu faço aqui da parte arquitetônica é que o estádio é bonito, o Santos tem... Agora, vamos dizer assim, após concluir esse estádio aí em 2029, 2030, ele vai ter uma casa, pode ser sim uma referência, isso pode trazer mudanças de conforto para os jogadores, então isso atrai mais jogadores, isso atrai mais técnicos, de forma mostrando que a sua estrutura é boa. Isso é uma parte importante. Acho que jogador ou técnico nenhum quer ir para um clube onde ele vai passar a necessidade estrutural, vamos dizer dessa maneira. Então, avaliando no final aqui tudo, eu vejo que sim, é um estádio maravilhoso. O Santos precisa só preservar a sua história, que é muito antiga, história bonita, e precisa até nessa construção fazer ali os espaços para que os torcedores possam entrar na história do Santos e se emocionar com tudo que o Santos já construiu até hoje. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, inscreva-se no canal e a arquitetura está em tudo, até no futebol.